A paz de Deus, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Estou aqui para levar para você uma mensagem, a palavra de Deus. Sempre é bom estar aqui para falar das coisas de Deus. Quero compartilhar com você uma mensagem que está aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, onde ele fala da experiência de Abraão. A experiência de Abraão. Por que eu vou ler essa passagem? Deus colocou no meu coração que de repente você tem ouvido pregações, os pastores pregando, e são muitos pastores, homens de Deus, conhecedor da palavra, tem pregado e explicado para você a palavra. E tem outros pastores que só lê versículos isolados. Estou aqui para fazer crítica a ninguém, mas é verdade. Texto sem contexto, sem fundamento na mensagem, sem explicar a mensagem. E a palavra de Deus aqui, ela tem que ser pregada do jeito que ela é. Não pode distorcer a Bíblia, né? E eu tenho visto o pastor falar sobre a lei de Deus. O que é a lei de Deus? O mandamento de Deus. Nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Claro que devemos. Andar em obediência. É obedecer os mandamentos de Deus. E a lei de Deus. E às vezes fala até a respeito do dízimo, né? Ofertas. E tudo isso tem que ser observado. Que maneira que você tem que fazer. Você tem que fazer da forma que Deus está mandando você fazer. E porque muitas das vezes a gente vê pastor, quando ele quer usar o Velho Testamento, lá na lei, no livro da lei, para falar, para ensinar a pessoa a ser um dizimista, ele usa o Velho Testamento. Mas ele não usa o Velho Testamento quando fala que Deus também pune. Quando fala que Deus também é justiça, que Deus também é juiz. E ele usa o Velho Testamento, fala que o dízimo está na lei. E está na lei. Foi Moisés que criou a lei, o dízimo. O dízimo, naquela época, era lei. Tinha que devolver o dízimo, né? Lei é lei. Tinha que ser dizimista, os 10% dos grãos tinha que ser separado e levado aos levitas lá no templo e aos sacerdotes, né, para o sustento dos levitas, das pessoas que passavam por ali, os forasteiros, as viúvas, aquelas mulheres que tinham perdido seus maridos, né, viúvas, sustentava, era lei de Deus, ordem de Deus para ser sustento dessas pessoas e dos levitas que não tinham posse, não tinha terra, não plantava, não colhia. Então, criou-se a lei do dízimo. Mas nesta mesma lei, onde que está o dízimo, tem outras coisas que, de repente, os pastores não obedecem. Isso aí que está o problema. Eles não aceitam que tira o dízimo. Tem que cumprir. Tem que cumprir a lei do dízimo. Prega isso. Tem que cumprir a lei do dízimo. Mas eles não pregam que tem que cumprir, guardar o sábado. Nessa mesma lei, onde que manda ser dizimista, devolver os 10%, nessa lei também manda guardar o sábado, se santificar o sábado para Deus. E aqui no livro de Gálatas, ele está dizendo, se for praticar a lei, essa lei lá de Moisés, de ser dizimista, isso, aquilo, tem que praticar também todos os mandamentos da lei. Senão você é um maldito. Ou seja, se você devolve o dízimo baseado nessa lei, Malaquias 3:10, você também tem que guardar o sábado. Você tem também que guardar todos os mandamentos dessa lei. Porque senão você é um maldito. Você quer ver? Vamos ler aqui. Falando a respeito disso, eu quero ler texto em Gálatas capítulo 3, versículo 6. A experiência de Abraão. Vamos lá. Diz assim,
É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele fala: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. E Deus disse para Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados, como com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. Olha só o que ele diz. Já deixou aqui, o texto deixou Abraão, começou a falar da lei, desta lei criada por Moisés. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-los. Então, meu irmão, se você não praticar, ou você pratica todas, está escrito no livro, ou então você não pratica nenhuma dessa lei. Porque se você praticar uma e não praticar as outras, ele diz que é maldito. Por você praticar uma, você está debaixo da lei. E se você não praticar os outros mandamentos dessa lei, escrito por Moisés, você é um maldito. É o que está escrito, o que eu entendi. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas. Está vendo? Todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-los. Tudo está escrito no livro da lei, você tem que praticar, porque senão você será um maldito. Você não vai ser um abençoado. Ou seja, o maldito não é que vai cair a maldição sobre você, não. É que você não vai receber as bênçãos de Deus. Você não será um abençoado. Por não ser um abençoado, ele fala: serás um maldito. Diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Está vendo? Pela lei, porque de repente você já ouviu o pastor dizendo assim: palavra de Deus é de Gênesis Apocalipse. Claro que é de Gênesis Apocalipse. E nós temos que obedecer de Gênesis Apocalipse. Sim, mas obedecer os mandamentos de Deus. Essa lei de Moisés é para aquele povo. Aqui na frente vai falar que é para aquele povo. Não é para nós hoje a igreja. Hoje nós somos a igreja de Cristo, nascidos de Cristo. Ele diz assim, ó: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé. Está bem escrito aqui. A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Essa lei maldita que condenava as pessoas e matava as pessoas, Cristo nos libertou desta maldição desta lei. Jesus nos libertou. Ele diz assim, ó, da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meu irmão,
Então você está em Cristo, você é nascido de Cristo, você é nascido do Senhor Jesus, você não está debaixo desta lei, maldita lei, lei que condena, a lei que mata, obrigava as pessoas a matar as outras, apedrejado, na pedra. Errou, tinha que morrer na pedra. Ele diz assim, a lei não pode invalidar a promessa. Vai vendo que agora você vai entender. Irmãos, falo como homem ainda, que uma aliança seja meramente humana, uma vez retificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ninguém pode revogar a promessa. Está dizendo aqui, uma aliança, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão, ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, é o teu descendente que é Cristo. Então está falando aqui de Jesus, Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão. E a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus. Diz assim, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Quer dizer, essa lei de Moisés, ela veio após 430 anos depois que Deus tinha feito promessa a Abraão. E essa lei não pode revogar essa promessa. E nós temos de sermos abençoados pela fé, pela nossa fé. A promessa foi feita a Abraão, nós somos abençoados pela fé. Somos como se fossem filhos de Abraão na fé, com o pai Abraão. Que através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, vai entendendo. Jesus morreu na cruz, desfez a maldição, fazendo-se ele próprio a maldição em nosso lugar. Então ele nos deu o direito, através dele, sermos filhos de Abraão na fé. Então essa promessa que Deus fez a Abraão foi feita primeiro do que a lei. Não existia lei. A lei veio depois dessa promessa. Então essa lei que veio depois, ela não pode desfazer essa promessa. Foi feita a Abraão e nos sermos abençoados. Ele diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, não que se diz ao descendente, como tem falado, de muitos, porém como de um só, que é o teu descendente, que é Cristo. Aí ele diz assim, versículo 18, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Glória a Deus. Qual, pois, a razão de ser? Qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O mediador não é de uma pessoa só, mas Deus é um. Deus é um só. Aí ele diz aqui, que qual, pois, a razão de ser da lei? Você quer ser da lei? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. A lei foi criada por causa das transgressões do povo de Israel, povo que estava sob o comando de Moisés. Foi necessário fazer aquela lei. Então ele está dizendo aqui que essa lei é para aquele povo. Essa lei aqui é para aquele povo. Eu não posso mais estar debaixo dessa lei de Moisés. Eu não posso praticar essa lei. E nessa lei que foi feita para esse povo, foi feita também o dízimo. O dízimo não aparece aqui no Novo Testamento. O dízimo aparece aqui
a obrigação, obrigada a dar o dízimo, a pessoa seria obrigada a dar o dízimo nesta lei aqui de Moisés. E essa mesma lei que obrigava a dar o dízimo, também obrigava você a guardar o sábado. Se santificar no dia de sábado. Então, se você dá o dízimo baseado nessa lei e você não guarda o sábado, você está em pecado, está em maldição. Está debaixo da maldição. Cuidado! É isso que está dizendo. Aqui atrás, se você pôde entender, o que eu entendi foi isso. Então você deveria guardar, obedecer todos os mandamentos da lei que está escrito no livro da lei. Se você obedecer um e não obedecer os outros, você terás como maldito. Serás um maldito. Então, nós somos abençoados pela fé. A nossa fé é em Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se fez, Ele próprio, a maldição em nosso lugar. Então, e aqui no versículo 21, diz assim: é porventura a lei contraria as promessas? Contraria as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que crêem. Promessa concedida àqueles que crêem. Meu irmão, se você crer no Senhor Jesus, na promessa dele, e obedecer a ele, você será abençoado. Então siga os caminhos de Jesus. Faz o que o Senhor Jesus mandou. Obedeça aos mandamentos de Cristo. Os mandamentos de Jesus deixou. Amarás a Deus acima de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Saiba, se você for fazer sacrifícios, ser um dizimista baseado na lei de Moisés, você tem que praticar todos os mandamentos, está escrito no livro da lei. Não adianta você dar o dízimo e não guardar o sábado. Não adianta você guardar o sábado e não dar o dízimo. Você tem que obedecer todos os mandamentos, está escrito naquele livro. Porque senão você serás um maldito. É obedecer um mandamento e não obedecer o outro. Então, meu irmão, por isso que veio o Senhor Jesus. E a promessa feita a Abraão, ela veio primeiro do que a lei. Antes da lei, 430 anos, que depois da promessa feita a Abraão, que veio ser formada a lei. Tá bom? Então, leia aí, Gálatas 3, leia e observa, peça a Deus entendimento, Deus vai falar no seu coração. Então esse negócio, pastor, às vezes ele fala, você está roubando a Deus por você não ser um dizimista. Você é um ladrão roubando a Deus, não tem respaldo bíblico. Jesus não disse isso. O Senhor Jesus não pregou isso. O Senhor Jesus não ensinou isso. Isso está na lei de Moisés, no Velho Testamento, não é na Nova Aliança. Leia a Bíblia, peça a Deus entendimento. Deus vai falar no seu coração. Deus abençoe. Em breve voltamos com novas mensagens. Fica com Deus. Forte abraço.